Deus abençoa aquela mulher com uma longa data de vida. E toda vez que morre um líder, que começa um líder no lugar dele, novas eras começam. Não é verdade? Pois bem. Todos acharam? Capítulo de Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo de número 15. Apenas o versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor. Então, disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dizes aos filhos de Israel que marchem. Amém? Eu gosto desse versículo. Ele fala muito sobre a vida da gente. E se eu pudesse dar um título para essa pregação de hoje, o título seria: de onde você veio, aonde você está e para onde você vai. Então, basicamente, meu querido, esse resumo, esse título já é o resumo de toda a palavra, já é o resumo da pregação que eu pretendo apresentar para os irmãos aqui nessa noite. De onde você veio, aonde você está e para onde você vai. Amém? Amém. Estamos falando de um homem chamado Moisés, um homem que foi levantado por Deus para libertar um povo. Mas antes de chegar a este homem, meu querido, Deus tinha uma promessa para aquele povo. Deus tinha prometido, 400 anos antes, aquele povo, a um homem que seria a origem deste povo, que a descendência dele, um dia, seria escravo. Um dia, ela iria sofrer. Um dia, ela ia passar por tribulações e por problemas. Mas que depois daquele período de 400 anos, Deus iria libertar aquele povo. Deus fez essa promessa àquele homem. E aquele homem, ele ouviu aquela promessa e guardou o coração dele e passou para as suas gerações. Tempos depois, nasceu um homem chamado José. E esse homem chamado José, ele abençoou um lugar, uma terra chamada de Egito. Graças a este homem, aquela terra prosperou. Graças àquele homem, não só aquela terra prosperou, mas todas as outras terras em volta se beneficiaram da prosperidade da terra do Egito. Porque teve fome na terra, na época, e José, administrando o Egito, não permitiu que a fome se chegasse não só ao Egito, mas também aos seus vizinhos. Porque os outros que não tinham que comer, sabiam que ela tinha comida e iam lá comprar aquilo para poder comer. E aquele homem, ele não só abençoou o Egito, como transformou o Egito numa grande potência. O Egito virou a potência mais poderosa daquela época. O Egito virou uma superpotência. A abundância pairou sobre o Egito. Fartura pairou sobre o Egito. As bênçãos sem medidas pairaram sobre o Egito. Mas por que as bênçãos estavam lá no Egito? Porque o povo de Deus estava no Egito também. Mas sabe uma coisa interessante? Quando Deus ele começa a fazer grandes maravilhas através de uma pessoa que é usada por Deus, sabe uma coisa que costuma acontecer? Começa a acontecer que isso cresce no olho dos outros. Começa a acontecer que isso começa a criar inveja em terceiros. Começa a acontecer que isso começa a criar, nas outras pessoas a vontade de ser aquela pessoa que ela não é. E isso aconteceu com o povo de Israel. Quando o povo do Egito viu que o povo de Israel era abençoado, tudo que eles colocavam à mão produzia, que tudo que eles colocavam à mão prosperava, que tudo que eles faziam ia adiante, ia para frente, o olho deles cresceu. E eles começaram a discutir entre eles. Vamos nós permitir que esse povo estrangeiro que chegou aqui na nossa terra fique prosperando na cara da gente, e às vezes prosperando muito mais do que a gente. Olha só como é que eles estão se multiplicando. Daqui a pouco a terra do Egito vai se chamar Israel.
A gente não pode permitir que isso aconteça. Até que apareceu um faraó que já não lembrava mais dos benefícios que aquele povo de Israel fez na terra do Egito, de como eles abençoaram aquela terra com o seu trabalho, com a sua mão de obra, com o seu Deus, e começou a perseguir o povo de Israel. E começou a perseguir o povo que era de Deus. De onde é que você veio? Da terra do Egito. Como é que foi lá? Olha, no início estava tudo bem, mas de repente começou uma perseguição, começou até a se matar as pessoas, começou uma tribulação que a gente já não suportava mais. E aí a gente teve que ir para o joelho e clamar pelo nosso Deus. Curioso que o Egito, né, é sinônimo de mundo, né? E quando a gente para fazer uma associação entre o Egito e o mundo, a gente consegue fazer uma associação sobre a nossa própria vida também, né? O que a gente fazia quando a gente estava no Egito? O que a gente pensava? Quais as coisas que a gente adorava? O que a gente gostava de fazer? De onde Deus te tirou? Deus me tirou do Egito. Eu creio que Deus também tirou você do Egito. Eu, quando estava no Egito, eu gostava de tomar muita cerveja, eu gostava muito de ficar cantando, eu adorava cantar. Eu gostava de fazer muito que a maioria das pessoas na sua vida secular fazem. Tem pessoas que, quando estão no Egito, elas gostam de roubar. Tem pessoas que, quando estão no Egito, elas gostam de fumar. Tem pessoas que, quando estão no Egito, elas gostam de se prostituir. O Egito oferece suas facilidades, mas também oferece suas problemas. Porque a palavra de Deus diz que quem ama o mundo é escravo dos prazeres, é escravo do mundo. E o povo de Israel estava escravizado no Egito. E em determinado momento da vida deles, Deus olhou para eles e falou assim: agora é a hora de eu tirar esse povo dessa terra. Agora eu vou arrancar esse povo desse lugar aí. Eles estavam lá sendo maltratados, quando eles deveriam ser bem tratados, em memória daquele que salvou o Egito, em memória daquele que transformou o Egito numa potência. Mas sabe, uma coisa interessante sobre o ser humano, que eu quero dividir com vocês aqui. Muitas das vezes, você faz 99% das coisas em favor das pessoas. Você deixou de fazer 1%, os 99% o pessoal joga no lixo, e só vai levar daquele 1% que você não fez. Você já não presta para mais nada. Tem 99%, não fez 100%, você não presta. E assim foi no Egito também. 99% o povo de Israel fez pelaquela terra do Egito. 1% já não valia mais nada. E eles queriam se livrar do povo de Israel. E o povo de Israel, ele foi escravizado, foi maltratado, ele foi morto, foi torturado. Mas Deus falou assim: agora chega, agora basta. Eu vou arrancar o meu povo da terra do Egito. E aí, Deus enviou Moisés para fazer esta grande obra e tirar o povo da terra do Egito. Curioso que a palavra de Deus diz assim: não foi você que escolheu a Deus, não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Deus que nos escolheu. Deus tinha um povo guardado dentro da terra do Egito, que ele escolheu. E ele falou: esse povo eu vou tirar da terra do Egito. Mas Deus não podia tirar esse povo da terra do Egito até que se cumprisse aquilo que Deus falou. Olha, vai ter um tempo. Olha, vai ser só um período. E depois desse período passar, desse tempo passar, eu arranco esse povo de lá. Meus amados, vamos trazer esse raciocínio para os dias de hoje, vamos? Quando Jesus esteve aqui na terra, ele disse para os discípulos dele assim: vou preparar-vos um lugar. Não é verdade?
O curioso é que eu penso assim, eu não sei se você concorda comigo, pode discordar. Jesus não é Deus? Se ele disse que ia preparar um lugar, bastava simplesmente dizer, lugar, fique pronto, e o lugar ficaria pronto. É verdade ou não é? Porque assim Deus fez com todas as coisas, pela palavra dele todas as coisas foram feitas, e nada do que foi feito se fez. É o que diz a palavra do Senhor. Então, eu fico pensando assim, por que Jesus disse, vou preparar-nos um lugar? Quando Jesus esteve aqui na terra, ele disse para os seus discípulos, ia andando por todas as terras, pregando a palavra de Deus, salvando, libertando e curando no nome dele. Está correto? Correto. Eu imagino o seguinte, que como Deus ele trabalha de uma maneira pessoal, cada pessoa que está aqui presente, Deus tem algo pessoal para você. Assim como Deus tem um lugar especial preparado para você. Por exemplo, pastora Ângela, Deus foi preparar um lugar só para você. O dia que Jesus, você aceitou Jesus, Jesus falou para você assim, ó, vou preparar o seu lugar. Está lá preparado, só te guardando. Pastor Jorge, é a mesma coisa, viu? Pastor Cardoso aqui presente, o teu lugar está preparado. Evangelista Bruno, olha o teu lugarzinho lá guardadinho. Meu irmão, o lugar está lá também. Amém? A nossa irmã que está com o olho fechado lá, de capuzinha preta, e eu confundo o nome dela todas as vezes que eu falo com ela, qual é o nome da irmã dela. Jesus foi preparar um lugar. E dessa maneira, meu querido, Deus está preparando um lugar para cada um de nós. Só que Ele não prepara o lugar assim de imediato. À medida que cada pessoa vai chegando e dizendo, levantando sua mão, dizendo assim, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Ele chega e diz assim, vou preparar o seu lugar agora. O seu lugar vai ser diferente de todo mundo. Porque Jesus, ele trabalha de uma forma individual na vida de cada pessoa. Existe um tempo para que isso se cumpra. Existe um tempo para tirar o povo da terra do Egito. Assim como existe um tempo para Jesus vir buscar a sua igreja. E quando Jesus ele vier buscar a sua igreja, meu querido, quando é que vai ser? Eu não sei qual vai ser o dia, mas eu te digo uma coisa. Assim como Deus determinou um tempo para tirar o povo da terra do Egito, Deus determinou um tempo para tirar o povo dele desta terra também. E como é que isso vai acontecer? Quando a última mão se levantar e dizer assim, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, aí Deus fala assim, já vou preparar um lugar, agora vou buscar a minha igreja. Porque o último lugar já vai ser concluído, vai ser preparado para que na última mão se levantar. Jesus vai arrebatar a sua igreja e levar para um outro lugar, para o céu, para viver e morar com Ele. Jesus vai arrebatar a sua igreja quando a última mão se levantar. Olha só que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa, meu querido. Jesus ele já preparou o lugar para muita gente, mas ainda falta muita gente. Ainda falta muita gente. E se a gente quiser dar uma acelerada para a volta de Jesus, você pode ajudar, eu posso ajudar, todos nós podemos ajudar. Nós temos um curso de evangelismo aqui na quarta-feira, que ele está falando sobre evangelismo. E a base do evangelismo é fazer discípulos. Convença uma pessoa, fale de Jesus para ela. De repente, essa pessoa que vai levantar a mão, que vai aceitar Jesus com aquela palavra que você vai pregar para ela, vai ser a última pessoa que vai chegar lá, aceite Jesus e vocês voltam e buscam a igreja. É o jeito que a gente tem para acelerar a volta de Jesus. É a gente conquistar almas para o reino dele. Jesus preparou o lugar e vai arrebatar sua igreja. Quando se passou um tempo, o que Deus tinha determinado, levantou Moisés como libertador para ele ir buscar o povo de Deus que estava lá no Egito. E aí, Deus arrancou o povo dele do meio do Egito, com
sinais e com maravilhas. E Faraó ficou tão atribulado com aquela situação, como Deus arrancou o povo da terra do Egito, que ele não sabia mais o que fazer. E aí, de repente, o povo começou a caminhar. E aí o povo começou a sair da terra do Egito, até que chegou num determinado ponto, em que o povo parou. Olha só. Eles viram sinais, viram maravilhas, e agora eles estão em frente ao Mar Morto. E lá atrás deles, o Faraó enfurecido. Por que o Faraó estava enfurecido? Pois bem, de todas as pragas que Deus lançou sobre o Egito, a pior de todas foi a última praga, que falava sobre a morte dos primogênitos. Meu querido, quando Deus tirou o povo dele de dentro do Egito, que morreram os primogênitos, como é que você acha que o povo do Egito ficou? Ficou numa grande tribulação. Ficou num grande sofrimento. E eu vou te dar uma dica, olha só. Quando Deus tirar o povo dele dessa terra, sabe como é que essa terra vai ficar? Vai ficar numa grande tribulação. Vai ficar num grande sofrimento também. E o povo de Deus que restar aqui nessa terra, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel, quando ele falou em frente ao mar. Vai ser perseguido. Porque Faraó estava enfurecido. Faraó não admitia perder para um Deus invisível, ainda que esse Deus tivesse mostrado para ele que ele era todo poderoso. E ele partiu para dizer assim: eu vou destruir o povo de Deus. Mas não se engane, Deus não se deixa escarnecer. De onde você veio? Do Egito. E agora onde é que você está? Estou parado no meio do caminho, não sei para onde é que eu vou. Sabe? A nossa caminhada ela é interessante, não? Tem horas que a gente para e não sabe nem para onde é que a gente vai. Tem hora que a gente para e pensa assim: o que eu estou fazendo aqui? Poxa, tem hora que a gente para e quando a gente pensa até no passado, como aconteceu no povo de Israel aqui. Eles pararam naquele lugar e ficaram pensando em voltar para trás. Muitos deles pensaram em voltar para trás. Começaram a sentir saudade da cebola, começaram a sentir saudade do alho, mesmo que ainda no meio do sofrimento. Ainda começou a sentir saudade daquelas coisas que Deus tinha deixado para trás. Só que atrás deles tinha um Faraó enfurecido. E aí eu trago isso para a vida do crente de hoje em dia também. Porque se você parar e pensar exatamente o que aconteceu com esse povo, pensa no seguinte: se você voltar para trás, o que é que pode acontecer com você? Eu conheço muita gente que pensa em voltar para trás, mas eu falo assim: não, insiste, vá se arrastando, ainda que seja pelos cotovelos, mas não volte para trás. Porque se você voltar para trás, aquele que vem lá atrás enfurecido, ele vai ceifar a sua vida. Porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Se aqueles que estavam ali, naquele momento ali, tivessem a oportunidade de voltar para trás, eles seriam mortos. E Satanás, ele trabalha de todas as formas para nos ceifar, para nos destruir. Se aquele povo que de Deus está ali, voltasse para trás, não, vamos voltar para o Egito, Deus, apaga esses fogos aí para poder passar, e passa para o outro lado, o povo de Israel teria sido consumido. Então, meu querido, se você já está dentro da casa do Senhor, se você já se decidiu por Jesus, nem pense em olhar para trás, nem pense em voltar. Ainda mais agora, que a gente está assim com as portas, com Jesus às portas, no último momento dessa terra, que precede a volta de Jesus. Nem pense em voltar, nem pense em olhar para trás, nem pense naquilo que você largou
largou para lá. No pagode que você ia, nas cachaças que você bebia, nas prostituições que você se deleitava, nem pense. Eleve seus olhos para o alto, que é de onde tem o nosso socorro. E o nosso socorro é do Senhor. Vou te dizer uma coisa. A luta para esse povo não acabou. Porque eles sabiam de onde eles tinham vindo. Eles sabiam onde eles estavam. Eles só tinham uma chance na vida deles. E agora o que a gente faz? O que Deus fala para eles? Olha o que diz o versículo. Então disseram a Moisés, porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel, que marchem. A gente não pode parar. A gente tem que marchar. A ordem de Deus para nossas vidas é para a gente seguir em frente. É fácil? Não. Moisés, quando ele clamou ali que o mar vermelho abriu, fez-se uma coluna de água do lado direito e uma coluna de água do lado esquerdo. Diz a palavra que eles passaram em seco. Amém? Amém. Mas só que tem um problema. O que é? Eles tiveram ainda que andar um bom pedaço para chegar do outro lado, para conseguir alcançar a salvação plena. E atravessar um leito de um rio aberto não é fácil, porque ainda que você tenha a luz de Deus sobre você, no meio do caminho tem pedra, no meio do caminho tem buraco, no meio do caminho tem rio, no meio do caminho tem lugares para você tropeçar. É complicado. Mas olha, uma coisa eu te digo: ainda que haja pedra, ainda que haja buraco, ainda que haja barreira diante da tua frente, a luz de Deus está sobre você. A luz de Deus está sobre a tua vida. Vale a pena chegar do outro lado. Quando o povo de Israel chegou do outro lado, olha só o que acontece. Eles cantaram um hino de vitória. Quando Deus arrebatar essa igreja que está aqui nessa noite presente, se a gente chegar do outro lado, você vai cantar o hino da vitória em um grande coral. Glória a Deus, aleluia. Deus tem preparado isso para nós. Deus tem preparado para nós coisas grandes. Eu me lembro que quando eu trabalhava, eu contei essa história aqui uma vez, com alguns irmãos, tinha um camarada que dizia assim: o céu não pode ser de ouro, o céu não pode ser de diamante. Meu amigo, o céu pode ser do que ele quiser. Tá? Por quê? Porque a visão que João teve no céu foi que ele viu ruas de ouro e ruas de cristal. Não é isso? Pois é. Acontece que João, como ele é de estrutura física, natural dessa terra, ele só poderia comparar o que ele viu com o que a gente conhece nessa terra. Mas pode ser um cristal? Pode. Deus pode tudo. Ele pode fazer o que ele quiser. Se ele quiser fazer uma rua de ouro de cristal, ele faz. Agora, se ele quiser fazer uma rua dourada e uma rua assim, translúcida, com uma matéria que você nunca viu na tua vida, ele pode fazer também. Você está entendendo? Por quê? Porque a palavra de Deus, que os nossos olhos não viram e nem os nossos ouvidos não ouviram, com as maravilhas que Deus tem preparado para nós naquele lugar. Tem gente que pensa que Deus é um velhinho de barba comprida que fica sentado numa nuvem e tocando arco o dia inteiro. Não. Deus é um Deus poderoso, que nos ama e que nos preparou, e nos quer ao lado dele, para louvar e glorificar o nome dele, e para nos dar uma vida eterna com ele. Amém? Aleluia. Meu amado, de onde você veio? Eu vim do Egito. De onde o povo de Israel veio? O povo de Deus veio do Egito. Aonde eles pararam? Na primeira dificuldade. Quando tem dificuldade nas nossas vidas, tem. Dá vontade de parar? Dá. Mas qual foi a ordem de Deus para aquele povo? Marche. Qual é a ordem de Deus para nós? Marche. Para onde nós vamos? Nós vamos para a terra prometida. Aquela que Jesus disse que ia preparar para a gente. Porque nós merecemos? Não. Porque não Deus te amou. Porque nós mesmos nós não merecemos nada. Mas Deus, Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que Ele nos deu o seu Filho unigênito, para que todo
aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E não é complicado você ter vida eterna. É tão simples que quando uma pessoa ela vê com quanto é simples, ela fica abismada de ver. Como é que eu faço para obter essa vida eterna? Você tem só que reconhecer uma coisa, que Jesus Cristo ele veio para te salvar, que Jesus Cristo ele veio para te libertar, que Jesus Cristo ele veio para morrer na cruz do Calvário por nossos pecados, pelas nossas falhas. Você só tem que reconhecer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Você só tem que levantar a tua mão, meu querido, e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Que essa mensagem fale ao seu coração, que essa mensagem tenha um efeito esperado na tua vida, que essa mensagem faça você raciocinar que existe um Deus que quer nos tirar de um lugar para nos levar para um outro lugar, e um lugar muito melhor, um lugar de vida e vida para o mundo. Amém? Eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus e eu vou passar a direção do trabalho para o nosso